porque as telas mostram a movimentação, ao que tudo indica, a saída das reféns dos carros do Hamas, aí acompanhada, Estevão, de militantes mascarados e armados, que dessa vez impediram a chegada de civis, como aconteceu na libertação das primeiras reféns na semana passada. Aqui bastante emoção, as pessoas batendo palma quando vêm pela primeira vez em 477 dias as imagens dessas reféns israelenses que são soldados do exército que foram levadas pelo Hamas. O que se diz em Israel, o que se ressalta aqui na imprensa e o governo israelense é que durante todo esse período não havia informação sobre a condição de saúde dessas soldados. Agora a gente vê elas subindo no palco. Uma delas, segundo informações... Breaking News, CNN. Cruz Vermelha Internacional. Então a gente vê agora as soldadas de Israel em cima do palco, no centro da cidade de Gaza, a capital do território palestino, sorrindo. São as primeiras imagens depois do acordo de libertação. O Hamas chegou a divulgar imagens das 4 reféns no cativeiro, segundo Israel, como forma de terrorismo e de pressão psicológica. Agora elas descendo e devem ser levadas para a Cruz Vermelha Internacional. Exatamente isso, Michel. Nós estamos acompanhando aqui também as imagens, Breaking News ao vivo na tela da CNN Brasil, às 6h09 da manhã, pelo horário de Brasília, quando tivemos, então, as primeiras imagens dessas 4 mulheres sendo libertadas pelo Hamas. A gente acompanha, então, que elas subiram em um palco, parece que para haver uma visibilidade da mídia internacional. Depois, elas entraram nas ambulâncias da Cruz Vermelha Internacional, que estão posicionadas na sua tela, essas ambulâncias de cor branca, e agora vão fazer um trajeto de cerca de 10, 12 quilômetros até chegar em território seguro israelense, e aí serão avaliadas por médicos para saber qual é o estado de saúde delas. Temos então uma notícia muito boa neste início de manhã. Hamas e Israel vão honrando as partes do acordo, este acordo de cessar-fogo que iniciou ainda no domingo passado, e temos, portanto, a libertação das 4 mulheres. A gente pode ver, que pelas imagens que estávamos acompanhando ainda com Michel Gavendo, de que elas estão caminhando, estavam até sorrindo, mostram-se então com uma imagem bastante favorável, e eu tenho certeza, Michel Gavendo, que aí na Praça dos Reféns o clima é de muita alegria. Sim, Estevão, as pessoas aqui batendo palma, muita gente se emocionando, chorando. Mulheres, homens, crianças, são famílias também que vieram aqui para participar desse momento, porque, é claro, em Israel é o assunto principal, a libertação das reféns, as famílias que durante 477 dias, quase 1 ano e 4 meses de guerra, não tinham informações sobre as pessoas que foram levadas pelo Hamas. O Hamas, dessa vez, fez uma organização melhor também, como forma de mostrar que ainda está no controle civil e administrativo da faixa de Gaza. Aqui na Praça dos Reféns ainda há pedidos para que todos os israelenses, a gente lembra que nessa fase do acordo são 33 israelenses programados para a libertação do Hamas, já foram libertadas 3 na semana passada, no domingo, agora hoje essas 4 soldados, e ainda restam outros que também não há informação sobre o estado de saúde dele. O Hamas também se compromete a divulgar onde estão, ou pelo menos como estão esses outros reféns israelenses. Do lado de Israel, os preparativos agora são para o transporte, a recepção das 4 reféns e o transporte delas para os hospitais. Estevam.
Tá certo, Michel. Estamos acompanhando também aqui ao vivo na CNN estas imagens das ambulâncias da Cruz Vermelha deixando este palco que foi montado para a entrega das reféns pelo Hamas até a Cruz Vermelha Internacional. A gente vai vendo também a comoção das pessoas na Praça dos Reféns. Uma notícia muito boa, as pessoas emocionadas, é claro, de verem as 4 mulheres sendo entregues, de verem essa fase da guerra que foi tão difícil nesses últimos 15 meses e a libertação daquelas pessoas, de familiares e amigos. Já que em Israel a população não é uma população tão grande, por isso as pessoas acabam se conhecendo muitas vezes. E é claro que no meio dessa multidão temos familiares, pessoas conhecidas, colegas de trabalho de muitos dos reféns que lá naquele dia 7 de outubro de 2023 foram capturados pelo Hamas. Michel, nós estamos aqui de olho em tudo, é claro, e a gente faz agora uma conexão ao vivo com a CNN Internacional para saber também o que é destaque pelos nossos colegas, e a tradução é simultânea da Nathalie Grau. Essas são cenas que Israel não queria, na verdade, Israel não queria que houvesse um perigo à segurança das reféns como da última vez. Com relação às cenas que estamos vendo hoje, há bastante movimento na praça. Talvez agora os combatentes estejam pedindo para as pessoas irem embora. Mas, como você disse, há um alívio e muita emoção na praça. E, Paula, agora quero falar sobre os prisioneiros palestinos que devem ser libertados, cerca de 200 deles. Você poderia falar sobre quem eles são, o que vai acontecer e a diferença entre essa libertação dos prisioneiros e a última vez que isso ocorreu? Bem, não devemos ver a reação emotiva das famílias como vimos no domingo, e a razão para isso é que muitos não serão libertados na Cisjordânia ou em Gaza. Alguns serão deportados, serão levados para o Egito, onde terão de ficar, ou outro país, mas não serão permitidos a viver em Gaza ou na Cisjordânia. O motivo é que alguns deles, na verdade, o número que eu vi é de 121 e muitos têm prisão perpétua por muitos de seus crimes ou outros com penas bastante grandes. A diferença desses prisioneiros é porque as reféns libertadas eram militares. O Hamas deixou claro que Israel deveria pagar um preço maior para obter militares reféns de volta. Essas mulheres eram guardas numa base militar e estavam nessa base militar no dia 7 de outubro. Portanto, Israel deve pagar um preço maior sobre o tipo de prisioneiros sendo libertados. Sabemos que essa é uma das questões durante todo o processo de negociação, sobre quais prisioneiros seriam libertados, pois alguns seriam considerados criminosos, né? E de terem o sangue israelense nas mãos. Alguns diziam que eles não deveriam ser libertados de maneira nenhuma, mas esse é o preço que Israel paga pela libertação das reféns. Talvez vejamos algumas reações emotivas ao vermos os prisioneiros sendo libertados, mas provavelmente não será o mesmo que vimos no domingo. Mas serão mais pessoas. Foram 90 no domingo, esperamos cerca de até 200 mais tarde. Então, minutos atrás, nós vimos as 4 jovens sendo libertadas. Vimos as mulheres acenando, sorrindo ao subirem ao palco, acompanhadas pelos combatentes do Hamas. E vimos muita emoção na Praça dos Reféns, em Tel Aviv também.
pois tantas pessoas esperavam a libertação dessas reféns. Paula Hancock, esse é um dia de muita emoção de ambos os lados. Agora, a pergunta que se faz é sobre a próxima fase. Até agora, temos visto as condições sendo cumpridas dos dois lados. Estamos progredindo na segunda fase do acordo. A pergunta é, será que vamos avançar além dessa segunda fase? Qual é a dinâmica agora? Bem, não há garantias. Essa é a resposta mais simples. Não há garantias de que esse acordo de 3 fases vai progredir agora, avançar da segunda fase. Serão 33 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinos nessa primeira fase. Eram para ser 6 semanas. E do dia 16 em diante, o Hamas e Israel devem voltar a uma mesa de negociações com mediadores para garantir a próxima fase do acordo. Espera-se que essa seja a parte mais difícil dessa negociação. E ninguém poderia dizer que tem sido fácil. Levou mais de 1 ano para vermos as cenas que estamos testemunhando hoje. Para a próxima fase, para que o restante dos reféns sejam libertados e para que o cessar-fogo temporário se torne permanente e para que os militares israelenses saiam totalmente de Gaza, é preciso haver um acordo de que o processo vai avançar. Há bastante resistência dentro do governo israelense e na coalizão de Benjamin Netanyahu. Os membros da extrema-direita não querem que avance para a segunda fase porque não acreditam que a guerra e o objetivo de guerra foi conquistado. Um dos objetivos era destruir completamente o Hamas e, com base no que vimos hoje, é possível dizer que o Hamas não foi completamente derrotado, que o Hamas estava no controle da situação hoje, em controle das multidões e que são eles falando com a Cruz Vermelha. Kim, de volta com você. Obrigado, Paula. Obrigado pelos comentários ao vivermos esse momento histórico de libertação de 4 reféns, Karina Ariev, Daniela Alboa, Noama Levi e Liri Albag. Quero falar agora com analista global da CNN, Biana Golodriga. Você pode comentar onde você está? Eu sei que você tem conversado com famílias das reféns. Onde você está agora? Eu estou na casa então a tradução simultânea da CNN Internacional ao vivo aqui no nosso CNN Newsroom desta manhã de sábado. Ouvíamos a correspondente Paula Hancock, que está em Israel, falando também de tudo de como que isso vem acontecendo por lá. Agora na sua tela temos imagens ao vivo da Praça dos Reféns em Tel Aviv, Israel, local em que estão reunidas pessoas, familiares, amigos dos reféns. Todos comemoraram muito o momento da libertação das 4 mulheres. Isso aconteceu há mais ou menos 15 minutos e nós vamos recuperar a imagem para você que está nos acompanhando, ligou a sua televisão agora ou nos sintonizou pelo streaming neste momento. Nós vamos mostrar. Esta foi o momento em que nós tivemos a libertação das 4 mulheres por parte do Hamas. As 4 mulheres foram entregues à Cruz Vermelha Internacional. Elas saem destes carros que nós vemos no centro da imagem, estão ali rodeadas por membros, por militantes do grupo Hamas, também pela imprensa. A gente pode ver aí muitos colegas da imprensa trabalhando também, mas são elas que surgem mais ali ao fundo da imagem, que vão caminhando, se deslocam até um palco que foi montado mais ao lado para serem entregues à Cruz Vermelha Internacional e posteriormente nos postos que são organizados por Israel para
o primeiro atendimento, o acolhimento e depois são encaminhadas a hospitais e, é claro, para o calor do abraço das famílias. A gente vê então um fato histórico, resgatando esta imagem que a gente acabou exibindo mais cedo também. São as 4 mulheres libertas nesta primeira fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Um acordo que foi negociado durante meses pelo Catar, com o Egito e, é claro, com o apoio dos Estados Unidos da América. Essas mulheres subiram neste palco que foi montado, estiveram ali lado a lado, mostram então com um sorriso no rosto, mesmo em um momento tão complicado, após 15 meses que elas estavam eram mantidas como reféns, eram mantidas em cativeiro pelo Hamas. A gente vê elas então comemorando, levantam as mãos juntas, né, todas sorrindo bastante, porque a gente não imagina, né, o que devem ter passado durante esses últimos tempos nessa situação de refém. A gente vê então ao fundo, imagem recuperada de um pouco mais cedo, é um fato histórico acontecendo ao vivo aqui na tela da CNN Brasil. Lembrando que na semana passada já tínhamos também a libertação de outras 3 mulheres, temos agora mais 4 mulheres que atuavam inclusive nas forças de defesa de Israel. São elas, aqui tem o nome delas. Temos aqui a Karina Ariev, de 19 anos, Daniela Gilboa, de 20 anos, Naama Levi, de 20 anos de idade e Liri Albar, de 19 anos. Chamar a atenção para a Naama Levi, porque naquele dia 7 de outubro de 2023, as imagens dela, né, ensanguentada, algemada, repercutiram muito e até foram um símbolo do início da resistência israelense, né? As imagens que mostravam então a violência que foi empregada durante aquela invasão aos kibbutz que ficam na região sul de Israel. Portanto, um fato histórico que a gente transmite ao vivo aqui na programação da CNN Brasil, mostrando as imagens, é claro, juntamente com os nossos colegas da CNN Internacional. Mais uma vez, fazemos a conexão com o nosso correspondente Michel Gavendo, acompanhando de perto a comoção das famílias, dos amigos e, é claro, toda essa alegria deste início de manhã aqui para nós no Brasil, mas também já é o período da tarde em Israel. Michel. Oi, Estevão, é verdade. Agora, o acordo de hoje quase não saiu. Houve problemas de último momento. Israel fez 2 reclamações aos negociadores. Primeiro, em relação à libertação na semana passada, em que o Hamas permitiu a aproximação de civis do carro que levava as primeiras mulheres libertadas no domingo passado. Israel disse que isso colocava em risco o acordo, porque não colocava também em risco a saúde física mesmo das mulheres libertadas. Dessa vez o Hamas fez uma organização um pouco maior, com palco, e não permitiu a aproximação de civis, tanto dos carros das reféns, quanto das viaturas da Cruz Vermelha Internacional. Um outro ponto é que Israel exigia para essa segunda fase do acordo a libertação também de uma outra mulher, uma civil, que não era uma das soldadas sequestradas no 7 de outubro. O Hamas não colocou essa mulher na lista e também não deu informações sobre ela. Israel fez ontem, depois que recebeu a lista de libertação das mãos do Hamas e dos negociadores internacionais, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez uma reunião de emergência com o gabinete e decidiu que, mesmo sem as informações dessa civil, que estaria também na lista das libertadas, Israel disse que isso é uma violação do acordo por parte do Hamas, mas que, mesmo assim, o país, devido à sensibilidade e à oportunidade de receber pelo menos essas 4 mulheres soldadas de hoje, o país disse que iria relevar essa violação, segundo Israel, e seguir adiante com o acordo e também com a libertação dos prisioneiros palestinos. Agora aqui na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, centenas de pessoas também continuam chegando. Agora há pouco o prefeito de Tel Aviv também chegou aqui e deve fazer um pronunciamento, deve fazer um curto discurso daqui a pouco. E também começam os gritos pedindo
mais acordos, gritos de oposição ao governo de Benjamin Netanyahu, que apesar desse cessar-fogo e da libertação dos reféns, as famílias pedem que todos os reféns, são quase 70 reféns ainda, depois dessa primeira fase, que vão continuar nas mãos do Hamas. Agora aparecem as primeiras imagens dos helicópteros da Força Aérea de Israel, que estão no ponto da fronteira, onde as soldados serão libertados. Então, a gente vê as imagens, então aqui também as pessoas começam a bater palmas, com as notícias também de que os soldados já estão a caminho do território israelense. Então, elas serão recebidas nesse ponto da fronteira por oficiais do Exército, médicos e psicólogos e também pelos pais. Na semana passada, Israel levou apenas as mães das reféns libertadas. Nessa semana, foi decidido pelo governo que os pais também, então, ambos os pais e as mães, vão receber as filhas nesse ponto da fronteira e daí, depois da primeira avaliação médica, elas serão levadas para um hospital também na grande Tel Aviv, na região metropolitana de Tel Aviv, para mais avaliações médicas e aí sim elas poderão encontrar toda a família, os irmãos e os amigos. O acordo também, apesar de toda a alegria, ainda há pontos críticos sobre a continuidade desse acordo. Essa é a segunda fase de um acordo de 42 dias e, paralelamente, também existe a preocupação com a situação no Líbano, porque amanhã Israel se comprometeu a retirar as tropas do sul do Líbano, naquele acordo feito com o Hezbollah de 60 dias, mas o governo israelense já anunciou que não vai retirar as tropas amanhã, porque, segundo os israelenses, o Hamas continua concentrando armas e também militantes na fronteira. Agora, aqui a programação em Israel é a continuidade da transferência das reféns, é claro, a transferência para os hospitais. Se houver alguma condição médica, aparentemente pelas imagens, elas estão em boas condições, mas se houver necessidades, elas serão levadas para hospitais mais especializados se precisarem de algum tratamento específico. Estevão.